Boa noite. Bem-vindos à coletiva de imprensa do Bahia, Brasil, na Conmebol Sul-Americana, com o jogador Matheus Bahia e o técnico Mano Menezes. Passamos às perguntas. Pergunta do Ulisses Gamas, do veículo Bahia Notícias. Matheus, por favor, comente a jogada do gol e a emoção de marcar o seu primeiro gol pelo Bahia. Sem dúvidas, o dia mais infelizmente não foi o resultado que a gente gostaria, né? O resultado que a gente mereceu, mas individualmente um dia muito especial. Primeiro gol como profissional, um sonho sendo realizado. Jogador do time dos caras cruzou a bola, dominei, levei, e aí toquei no Gabriel e esperei a bola para trás. E aí fui feliz na finalização aí. Pergunta do Douglas Santana, do veículo ecbahia.com. Matheus, você acredita que o VAR tirou a concentração da equipe dentro de campo e foi um adversário a mais na partida? O que esperar do jogo de volta? Completamente, né? Acho que foi nítido e todo mundo viu quantas vezes ele parou o jogo no primeiro tempo. E a quantidade de tempo que ele deu a mais no acréscimo não foi condigente com o que estava na hora do primeiro tempo lá. Acho que ele poderia ter dado muito mais tempo aí e prejudicou a gente porque o jogo esfriava e era tudo que o time dos caras queria, né? Esfriar o jogo. Sobre a decisão na próxima partida? Não, a gente vai trabalhar na semana. Sem dúvida a gente tem um grupo muito qualificado e temos tudo para chegar lá e conseguir essa classificação. Pergunta do Jailson Baraúna, na Rádio Excelsior Brasil. Como foi para você marcar o gol e o gol que dá a chance do Bahia buscar resultado na Argentina? Como eu falei, é inesquecível, cara. Acho que eu tô aqui para ajudar e tudo o que eu puder fazer pelo clube, o quanto eu puder ajudar, eu vou estar aqui para poder contribuir. E fico muito feliz com esse gol. Primeiro de muitos, com fé em Deus. Pergunta do Nilson Luiz, Rádio Itapuã. O limite do Bahia chegou na Sul-Americana ou você entende que pode ganhar bem o jogo de volta? Não. Acho que teve ano que a gente bateu na trave aí em Copa do Brasil Sul-Americana, mas a gente tem todas as probabilidades para poder passar de fase aí. Temos um jogo de volta, a gente sabe que é um jogo muito difícil, mas nós sabemos da nossa qualidade, né? E da nossa capacidade. Então acho que a gente tem tudo para poder reverter essa situação no jogo de volta aí. Onde esteve a superioridade da equipe rival? Acho que quando a gente desconcentrou um pouco, né? Acho que nessa hora que eles tiveram um pouco de superioridade, mas dentro do jogo acho que a gente teve mais chances claras. Fomos muito prejudicados hoje pela arbitragem, mas tranquilidade, cabeça boa, que o jogo de volta a gente tem tudo para poder reverter essa situação e levar o Bahia à semifinal. Obrigado, Matheus. Boa noite. Boa noite. Pergunta do Marcos Valença, na Rádio Sociedade. O que foi pretendido com a entrada de Rodriguinho na vaga de Daniel e Elias ao invés de Ronaldo no meio-campo? Bom, quando fomos ao intervalo, né, nós estávamos sofrendo uma marcação forte. Eles fazem uma marcação forte no meio-campo e a gente não estava conseguindo transmitir ou passar por essa marcação, escapar sustentar essa bola que espirrava no meio-campo para que a equipe chegasse com mais qualidade ou às vezes com mais insistência no jogo para frente. Ronaldo não tinha condição quase de jogar. Ronaldo foi reintegrado há 3 dias, tá? E alguns sofrem mais, alguns sofrem um pouquinho menos com a questão do Covid. E a gente entendeu que para a função que nós queríamos naquele momento, Elias era o jogador mais adequado para entrar. E a gente tem que parar de individualizar, de achar que foi esse ou que foi aquele que trouxe as dificuldades para a gente no jogo.
O Bahia encontrou dificuldade nos primeiros minutos, não entrou como se entra para um jogo decisivo em termos de atenção, na minha opinião. Fizemos tudo como fazemos, preparamos como fazemos, mas os jogos são diferentes, eu disse isso antes, e a gente não iniciou o jogo bem. E não estava Elias e Rodriguinho quando a gente sofreu os 2 primeiros gols. Então não adianta querer individualizar para cá ou para lá. Eu já sou bem experiente para entender quando quer se direcionar uma coisinha para cá ou para lá. Não é isso o nosso problema, não foi por isso que nós não vencemos o jogo hoje. E até criamos oportunidades para empatar e virar, tá? Mas é um jogo grande e agora temos que responder na quarta-feira que vem da mesma maneira como eles fizeram aqui. Pergunta do Ulisses Gamas, Bahia Notícia. Mano, assim como no jogo contra o Ceará, o Bahia voltou a perder intensidade no segundo tempo. Você acredita que Elias e Rodriguinho, que entraram na parte final, podem oferecer esse poder físico ao time? Não acho que o Bahia perdeu intensidade no segundo jogo, no segundo tempo, né? O jogo é intenso o tempo inteiro, é um jogo de sul-americano, tá? A diferença é que o adversário, estando à frente, propõe um jogo de menos intensidade, ele te breca mais o jogo. E toda vez que ele sofria uma falta, o árbitro deixava ficar para ser atendido 1 minuto, 2 minutos. Então, você que quer imprimir ritmo não consegue quando as regras não são seguidas como as orientações que devem ser para as duas equipes. E hoje isso, na minha opinião, ficou nítido. Tivemos problemas como teríamos com qualquer formação, como estávamos tendo em alguns momentos no primeiro tempo também. Então não adianta querer direcionar, vou repetir, para lá ou para cá, que não é assim que vai funcionar. Pergunta do Douglas Santana, do veículo ecbahia.com. A defesa do Bahia chegou a demonstrar sinais de estabilidade, mas voltou a levar muitos gols. O que fazer para corrigir esse problema caminhando para o final da temporada? É uma situação que me incomoda muito, né? Me incomoda porque a gente toma gol com facilidade. Eu acho que um time não pode tomar gol com a facilidade que a gente toma. Mas eu não acho que seja só um problema de defesa. Seria muito simplista de minha parte olhar para os 2 centrais ou os 2 laterais. Olha, a última linha toma gol. A última linha toma gol porque a equipe perde a bola na frente quando não pode perder, porque a equipe, na hora da transição ou na hora da construção ofensiva, perde uma bola que você está mais aberto porque você se abriu como time para construir a jogada. E a bola boba, ela custa caro quando o nível do adversário é bom do outro lado, tá? Então, o nosso sistema de se defender precisa melhorar, não tenha dúvida que precisa melhorar. A gente tem que se manter organizado para construir o jogo. Essa é a primeira questão, assim, bem objetiva disso, que uma equipe que se desorganiza para construir a jogada ofensiva, quando perde a bola, está desorganizada para se defender. E o Bahia comete esse equívoco ainda como equipe. Não está maduro o suficiente para construir-se dentro do campo, e aí se desorganiza, e aí se abre, e às vezes erra, porque todo mundo erra, e o erro custa caro porque você está desorganizado como equipe dentro do campo. Pergunta do Jailson Baraúna, Rádio Excelso Brasil. Mano, a arbitragem tirou a estabilidade da equipe, porém, mais umas vezes, os erros foram determinantes para a derrota. Como melhorar? Sobre a arbitragem, eu achei que ela foi catastrófica para o jogo. Não tem outra palavra para dizer para essa arbitragem aí, tá? Um árbitro que para 4 vezes para ir ao VAR no primeiro tempo. E nessas 4 paradas, nunca demora menos do que 5 minutos, ele tira do jogo o tempo que o jogo tem que ser jogado, né? Então, é isso que está acontecendo e que a gente precisa resolver. Hoje foi muito grosseiro, foi muito despreparo, foi muito discutível tudo que aconteceu no primeiro tempo. E isso, logicamente, para uma equipe que sai perdendo como a gente sai perdendo, né, cria uma dificuldade de você não conseguir imprimir o ritmo para a reação. Mesmo assim, tivemos uma penalidade máxima e perdemos uma delas, né, que seria o gol de empate. Mesmo assim, empatamos e achamos que o lance de Gilberto é muito discutível como impedimento, né? Então, essas são
as questões objetivas que nós estamos falando, respondendo a pergunta do repórter, tá? Mas o Bahia teve os seus problemas, lógico que teve os seus problemas. E a gente não vai fechar os olhos para eles, vai tentar resolvê-los da forma que a gente acredita, trabalhando sério, mostrando aos jogadores, recuperando moralmente para o segundo jogo. Esse é o trabalho do técnico no momento mais difícil. A gente vive, de novo, uma fase de queda de resultado. A gente tem que se estabilizar como equipe para, de novo, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, pontuar nesses jogos duros que temos pela frente. A nossa sequência é Palmeiras fora, Flamengo fora, Internacional em casa e Grêmio fora. É uma sequenciazinha, né, cabeluda, mas temos que ter respostas fortes exatamente nessas horas para mostrar que temos a capacidade de fazer melhor. Pergunta do Manuel Petetinga, Rádio Transamérica. Boa noite, mano. Os mesmos erros de sempre? E por que as escolhas de Anderson Martins e não Hernando? São escolhas que os técnicos têm que fazer, tá? Nossa escolha foi exatamente para tentar dar, pela característica dos dois jogadores, uma estabilidade melhor defensiva. A cobrança do jogo passado era sobre Hernando, que estava dentro, tá? Agora é sobre Anderson Martins e aí quer Hernando. E daqui uns dias vão dizer que a solução é Lucas Fonseca, que quando eu cheguei, todo mundo dizia que não podia jogar na defesa do Bahia. Então, não é assim que funciona, né? O sistema é uma coisa mais complexa, o time é uma coisa mais complexa, e eu não vou individualizar porque seria injusto com qualquer jogador, não faço isso, já tenho uma boa rodagem para não entrar nessa. Pergunta do Nilson Luiz, Rádio Itapuã FM. A equipe chegou no limite dentro da Sul-Americana? Quando você afunila uma competição, né, um vai ficar fora e o outro vai passar. E os adversários que vão chegando porque tem competência para estar aí, né? O Bahia teve competência até agora para chegar. E vamos dizer, na quarta-feira que vem, se tivemos competência para seguir em frente ou não, tá? Os jogos são isso, aconteceu tudo o que aconteceu hoje e nós vamos levar de objetivo o resultado final de uma derrota dentro de casa e temos que reverter isso na quarta-feira em Buenos Aires. É isso que o futebol é, né? Todo mundo vai discutir um pouco isso ou aquilo, mas vai ficar o resultado e, objetivamente, essa é a situação que nós levamos para a Argentina. Vamos ter que desmanchar uma vantagem lá fora. Não é a primeira vez que a gente já fez resultado fora. Vamos preparar para fazer um grande jogo lá e lutar pela nossa vaga na semifinal. Como você vê o próximo confronto após essa derrota e os gols que sofreram em casa? A situação é complicada? É mais complicada do que tivéssemos feito uma vantagem que queríamos fazer, como fizemos nas oitavas, né? Mas é outro jogo, é outra história, é uma outra característica de adversário. Eu disse antes do jogo, um adversário que joga mais, mas também te deixa jogar um pouco mais. E isso abre uma perspectiva de nós fazermos também um jogo bem jogado lá e ser mais competente na hora de acabar jogadas, porque tivemos hoje 2, 3 vezes frente a frente com o goleiro, né? E evitar exatamente esses erros que todos citaram, que foram erros defensivos, que nos custaram esse primeiro resultado. Obrigado, mano. Boa noite. Encerramos as coletivas de imprensa da partida Bahia e Defensa e Justiça, da Conmebol Sul-Americana. Obrigado, boa noite a todos.